Glória a Deus, bom dia, eu saúdo todos com a paz do Senhor. Quero trazer mais um vídeo hoje sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento, eu gravei um vídeo onde eu fazia uma pergunta sobre o arrebatamento, se seria antes da grande tribulação ou depois. O que nós não podemos esquecer, que sempre é importante a gente falar sobre o arrebatamento, porque poucas pessoas estão interessadas com esse arrebatamento. Porque você só vai estar interessado pelo arrebatamento se você estiver preparado, se você estiver esperando. Então, a doutrina da segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja nunca deve ser esquecido. Pelo contrário, deve ser sempre anunciada, proclamada, ensinada que Jesus vai voltar. Essa doutrina não é nunca para ser esquecida, é para sempre ser ensinado, porque uma hora cada um vai dar conta de si mesmo. Hoje alguém pode criticar, pode blasfemar, pode fazer o que quiser, mas um dia cada um vai dar conta de si. Mas hoje eu quero falar aqui sobre esta palavra aqui, que o importante, porque quando você vai ver duas linhas de interpretação, você vai ver uma pré-tribulacionista e uma pós. Ou seja, uns crê que é antes da tribulação, porque quando a Bíblia fala que, quando Jesus fala, livrarei da hora da tentação que há de sobrevir toda a humanidade, então uma linha interpreta que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. A outra linha interpreta que vai ser depois da tribulação, que a igreja vai passar a tribulação. A grande tribulação não é só uma tribulação, a grande. Mas quando você parar para pensar, o importante é você estar preparado. Quantas pessoas no passado, elas morreram e estão aguardando esse arrebatamento? Porque a palavra diz lá em Tessalonicenses que os mortos ressuscitarão primeiro. Então isso não é história inventada, história criada por pastor, por pessoa, não. Isso são coisas de Deus. Então os mortos ressuscitarão primeiro. Então, na hora do arrebatamento, aqueles que morreram preparados, aqueles que morreram esperando, porque é desse jeito. Tem pessoas que estão esperando hoje o arrebatamento, ela dorme preparada. Inclusive, é o que eu ensino às pessoas. Eu mesmo, na minha casa, toda noite, quando nós vamos dormir, nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, agradecemos o dia, pedimos a Ele para nos livrar do mal, mas pedimos a Ele que, se vier, por favor, não deixe nós para trás, porque essa terra vai ficar muito estreito depois do arrebatamento. Que o homem venha crer ou não, ninguém pode mudar. Você vê que o próprio Enoque, ele profetizou. Enoque, lá quando ele nasceu, Enoque, ele botou ali o seu filho, que ele teve um filho ali chamado Matusalém. Matusalém, quando ele nasceu, Enoque tinha 65 anos, e Enoque se aproximou de Deus, ele se converteu. Mas ele se converteu para ter uma vida ali, próximo de Deus, para ter uma vida de comunhão. Você vê que ele já botou o nome do filho dele, Matusalém, que significa dilúvio, inundação. Ali já era a profecia de Enoque que a terra ia ser punida pelo dilúvio, pela inundação. E ali Enoque, com 300 anos que se converteu, 365 anos, ele foi arrebatado, né? Então, outro homem que prova sobre o arrebatamento, mas ele foi arrebatado, foi transladado, ele desapareceu, então igual a Elias. Então esses homens foram em vida, logo eles já foram, e a profecia dele do dilúvio se cumpriu com menos de 1000 anos.
depois, até o filho dele já tinha morrido, Matusalém. Aí ele vai e deixa um código para nós lá em Judas. Judas, o livro de Judas no Novo Testamento, só é um capítulo. Mas ali no versículo 14 e 15, Enoque fala sobre a vinda de Jesus. Só que ele fala lá da segunda vinda, que ele vai vir punir os ímpios, vai vir punir os desordeiros, vai vir punir os blasfemadores, aqueles que não querem nada com ele. Então tem gente achando que isso vai ficar assim, vai não. Agora o que importa é você estar preparado. Se eu estiver preparado, eu estou esperando hoje, se eu chegar a morrer e ele não tiver vindo ainda buscar, mas eu morrer, vou para o túmulo ali, mas no dia que ele vier, o meu corpo vai ser ressuscitado para assumir o Espírito. Louvado seja Deus. O que importa é isso, o importante é você estar do lado dele e ele estar do lado de você. Porque tem pessoas que diz que é do lado dele. Agora, o importante não é você ser do lado de Jesus, é ele ser do seu. E isso ele faz questão de ser, porque ele deu a sua própria vida por você. Ele deu a vida por nós. Aí então é importante que você saiba disso, que ele ama sim, Deus é amor. Hoje pregar uma verdade é porque não tem mais amor, tem sim. O princípio de quem ama é falar a verdade. Então a doutrina da segunda vinda de Jesus e o arrebatamento nunca pode deixar de ser pregado. Hoje você vê que as pessoas muito pregam bem material. Se você for examinar o pé da letra mesmo, quem pregou muita prosperidade foi Satanás. Satanás, ele foi tentar Jesus lá, ele apresentou o reino, ele apresentou tudo a Jesus, mandou Jesus transformar a pedra em pão. Então quem prometeu muito isso, agora Jesus prometeu mais, Jesus prometeu vida eterna. Coisa que ninguém pode comprar com dinheiro algum, ninguém pode comprar a vida eterna, porque ele já comprou e pagou. Louvado seja o nome do Senhor. Então cada um de nós, só se nós não quiser, mas se cada um de nós quiser, naquele dia do arrebatamento, mesmo que você já esteja morto, mas se está preparado, ele vai levar. Então, por que o crente tem certeza de que Jesus vai voltar? Quero chamar a sua atenção aqui. Por que o crente tem certeza que Jesus vai voltar? Porque a Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento, fala deste acontecimento. Primeiro eu acabei de falar foi Enoque. Enoque profetizou, está lá em Judas 14:14, que é só um capítulo. Mas também Jesus, ele afirmou que voltará para levar os seus. Mateus 26, Mateus capítulo de número 26, versículo 64. Ele afirmou que ele voltará para levar os seus. Lá também em João capítulo 14, versículo 13, ele também fala, né? Lá em João, louvado seja Deus, João capítulo 14, versículo 13. Então a Bíblia, nós acreditamos porque a Bíblia, ela nos avisa, ela nos ensina, é o nosso manual de instrução, é esse livro sagrado. Então aqui no capítulo de número 14, versículo 3, diz assim: quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então o que importa é isso aqui, é que Jesus venha buscar, para que aonde ele venha estar, nós venha estar também. Que seja antes do arrebatamento, que seja antes da grande tribulação, que seja depois da grande tribulação. O que importa é que ele vai vir buscar. Então Enoque profetizou, Jesus falou, louvado seja Deus, os anjos eles afirmaram que Jesus voltará. Está lá no livro de Atos capítulo 1, versículo ali 10 e 11, quando ele diz: varões, vocês estão assim por quê?
com esses olhos que vocês estão vendo, vocês vão ver ele voltar. Quando Jesus ia se escondendo nas nuvens, os anjos falaram isso. Então Jesus é o único que nós temos esses escritos, que ele vai voltar, que ele está vivo. Quando você vai ver os outros, tudo, os outros deuses, eles estão mortos. Agora Jesus, ele está vivo, por isso que ele vai voltar. A ceia também, lá em 1 Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor. Temos um testemunho constante da volta do Senhor, porque ele instruiu o apóstolo Paulo que nós fizesse todas as vezes que se reunisse em nome dele, até que ele voltasse. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como devemos esperar a vinda do Senhor? Porque nós não podemos misturar a segunda vinda do Senhor com a primeira. A primeira ele vai vir secretamente. Ele vai vir arrebatar a igreja. A segunda é que todo olho verá, quando ele vier buscar Israel. Todo olho verá, quando ele vier buscar, mas ele já vai vir com os santos, já vai vir com a igreja dele, quando ele vier na segunda vinda. Mas ali é como eu lhe digo, muitos interpretam de um jeito, outros os interpretam e estão brigando, e com isso muitos vão perder o arrebatamento. Muitos vão perder por estares brigando, discutindo. Não, eu acho que seja depois. Eu acho que seja antes. Esse achismo é quem tem acabado com muita gente. Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia nos garante que é antes da grande tribulação. Então pronto, eu vou esperar antes. Se outros leem a Bíblia e interpretam na linha que é depois da grande tribulação, então pronto. Mas que ninguém venha brigar, lançar discórdia uns aos outros, brigar, se xingar, por causa de doutrina. Porque a Bíblia diz que isso não levará a lugar nenhum, não tem efeito nenhum. Mas nós estamos vivendo dias tão difíceis que a Bíblia falava que nós estamos vivendo hoje. Uns odiarão uns aos outros. Odiarão uns aos outros. É o que você vê hoje. Pessoas passam, olham para outras cheias de ódio. A pessoa, meu Deus, o que é que eu fiz? O que foi que eu disse? É o inimigo. E a profecia se cumprindo. Hoje você vê na rede social pastores numas contendas medonhas, uns que são mais sábios do que outros, outros que são... Ninguém vai ao céu por saber mais do que os outros, não. A única coisa que vai diferenciar é a espiritualidade. É a única coisa que vai fazer a diferença, a espiritualidade naquele dia. Não é a carnalidade não vale nada. Então, como devemos esperar o arrebatamento? Espiritualidade e vigilância. Louvado seja Deus. Então, esta parábola dos talentos, ela aqui temos a segunda exortação de Cristo para quem esperar a sua vinda. Não se trata apenas de trabalho, mas da qualidade do trabalho. Mateus capítulo 25, ali do 12 ao 30, ele contou a parábola dos talentos, né? Então nós temos que esperar o arrebatamento, é vigilante, sim, é com as coisas que está acontecendo. E por que que não? Por que que nós não podemos dormir vigilante? Porque nós não podemos apresentar, porque na hora que você deita, que você está dizendo, Senhor, se o Senhor vier hoje, não me deixe para trás, por favor. Você está lembrando, você está esperando. Tem pessoa que tem uma santidade medonha, uma obediência medonha, mas ela nunca lembra que Jesus vai voltar. Ela nunca lembra que ele vai voltar. Nós temos é que estar lembrando. Não temos que estar esquecido, não. Tem pessoas que parece que têm o domínio de tudo. Aí a Bíblia diz, ei tolo, se nessa noite alguém te pedir a tua alma, o que que tu dará? Não é forte esse negócio?
Louvado seja o nome do Senhor. Então todos nós possamos estar preparados para dizer: ora vem, Senhor Jesus, ou seja, Maranata. Então fique com essa palavra. O importante é você estar preparado, o importante é eu estar preparado, eu estar esperando, que seja antes da grande tribulação, que seja depois, porque lá em Isaías, ele diz assim: se tu passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se tu passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Sabe o que significa? Ele pode não livrar você de passar na luta, mas ele livra você na luta. Ele pode não livrar de você passar na tribulação, mas ele vai livrar na tribulação. Você lembra lá que ele fala através do profeta Isaías: ei, não tema, eu te ajudo. Eu pego pela tua mão direita e te ajudo. Tá vendo? Então ele é um Deus fiel. Você viu Sadraque, Mesaque, Abidinego? Eles não negaram a fé dele, eles acreditaram no Deus Todo-Poderoso. Você viu? Colocaram Sadraque, Mesaque e Abidinego na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas quando eles estavam lá dentro, o rei disse: ei, não foi colocado 3 homens, porque eu vejo 4, porque o homem da fornalha chamado Jesus estava lá, o nosso Salvador fiel, louvado seja Deus. Então não livraram de colocar Sadraque e Abidinego, Mesaque e Abidinego na fornalha, mas o Senhor livrou eles na fornalha. Você lembra de Daniel? Daniel não foi livrado de colocar ele na cova dos leões, mas foi livrado na cova. Louvado seja o nome do Senhor. Foi livrado na cova. Os leões não comeram Daniel. Não foi livrado de colocar João, evangelista, dentro de um tonel de óleo fervendo, mas foi livrado João dentro do tonel. Você lembra? Não foi livrado João de ser prisioneiro na ilha de Patmos, mas foi lá onde Deus livrou João e deu a maior visão, a visão do Senhor Jesus Cristo sobre o Apocalipse, sobre o começo, sobre o que estava acontecendo e sobre o fim. Então fique com esta palavra. O importante é você estar esperando o arrebatamento. Compartilhe este vídeo no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero terminar agora, Senhor, esta palavra lhe louvando e lhe agradecendo por tudo. E dizer ao Senhor, meu Deus, que ainda há esperança. Mesmo que a ave tenha sido cortada, Senhor, mas ainda há esperança, porque ao cheiro das águas ela brotará, verdecerá e dará uma nova folhagem. Então, meu Deus, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã e dê uma palavra em favor de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe este vídeo.